pessoal, meu nome é Cláudia Marcelli e o meu grupo, que é constituído pelo Carlos e pelo Daniel, viemos trazer como uma proposta de atividade física a prática da escalada. A escalada ela se originou nos Alpes, no século XVIII, mas ela só chegou no Brasil no final da década de 80. Ela vem se tornando muito popular ao redor do mundo, principalmente pela possibilidade de ser praticada em diversos ambientes. Ela teve sua estreia nas Olimpíadas de 2020 de Tóquio, na modalidade esportiva, e existem diversas modalidades de escalada. A esportiva, a indoor, tradicional, em blocos, entre outras, mas todas têm o mesmo objetivo, que é o de ultrapassar os obstáculos para chegar ao topo. Focando na indoor, que é a que a gente está trazendo como proposta, ela é realizada em um ambiente interno e ela só utiliza uma parede com agarras. Ela pode ser realizada por pessoas de qualquer idade, desde que tenha um instrutor a acompanhando, e ela utiliza também os equipamentos necessários para a prática, como as sapatilhas, que são muito importantes para o equilíbrio, ajudam muito, o pó de magnésio, que ajuda muito na retenção de umidade das mãos, para evitar ficar deslizando na hora de segurar nas agarras, e os capacetes e as cordas como os itens de segurança, que são essenciais, né? A prática ela traz inúmeros benefícios. Entre eles tem o aumento da resistência muscular, principalmente dos membros superiores, mas também desenvolve muito a questão da coordenação motora, do equilíbrio, da concentração, desenvolve também o senso de comunidade, o raciocínio lógico e a criatividade também. E aí, galerinha, me chamo Daniel. Como vocês viram aí, falando já sobre as escaladas, os tipos e a história dela e tudo mais, eu vou estar falando agora sobre como ela pode ser aplicada dentro do contexto escolar. E para isso nós vamos usar algumas das habilidades que estão lá na BNCC, que falam sobre as práticas corporais e dentro do contexto urbano. A habilidade 19 da BNCC fala: identificar os riscos durante a realização das práticas corporais de aventuras urbanas e planejar estratégias de superação. Já a 20, executar práticas corporais de aventuras urbanas respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços. E a 21, identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as características como instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária e a organização e os seus tipos de prática. Então, galerinha, como vocês viram aí algumas das habilidades da BNCC que foram destacadas, nós vamos passar agora dando continuidade e mostrando como elas podem ser aplicadas dentro do contexto escolar. Isso aí vai ficar no encargo do meu amigo Carlos. Salve, salve, galerinha! Eu me chamo Carlos, sou aluno de graduação do curso de Educação Física aqui da Universidade do Estado do Pará, que é o fundo, coisa mais linda. Meus amigos, vamos dar continuidade ao trabalho, tá, sobre escalada no contexto escolar do sexto e do sétimo ano do ensino fundamental. A gente já viu um pouquinho do conceito de escalada e o seu crescimento, sua divulgação pelo mundo, até estar como esporte nos Jogos Olímpicos. Vimos agora a Base Nacional Comum Curricular orientando os esportes de aventura dentro do contexto escolar do sexto e sétimo ano, repetindo, tá? E como a gente pode estar associando a escalada conceitual, histórica, dentro de um contexto escolar. Como a gente pode estar aplicando isso como uma atividade de aventura, contextualizada, aplicada e adaptada para o contexto de crianças, né? Não uma atividade escolar, tá? Então, em primeiro lugar, a gente fez uma brincadeirazinha aqui para demonstrar mais ou menos para a criançada como é a escalada indoor. Vamos lá, galera. Então, nesse caso, a gente está vendo aqui um paredão, como se fosse, teoricamente, uma parede apropriada para fazer a prática de escalada. E sabe que você tem que ter algumas suportes para você poder pegar, pinçar, para você poder escalar. Por isso que a escalada é tão uma prática muito eficiente para quem quer ter condicionamento físico dos membros superiores, tá? Então aqui a gente fez uma miniatura, tá, do processo de escalada. Olha, vocês crianças não podem fazer isso em casa, tá? Porque vocês não são Homem-Aranha, tá? Tem que ter equipamento, tem que ter treinamento, tá? Então a gente tá só fazendo aqui um experimento, uma apresentação para vocês. Então aqui a gente tem uma ideia do que seria uma parede de escalada com esse suporte,
tá? E o Homem-Aranha seria o escalador, tá? Então a ideia da escalada é você identificar, a partir desses pontos de suporte, de apoio, qual seria o melhor caminho para você chegar ao topo, tá? Então existem as competições de escalada, normalmente são trabalhadas por um tempo, então você tem que ter a maior agilidade possível nessa subida para você chegar ao topo, comparado com o seu concorrente, e assim vencer a prova, tá certo? Então aqui uma pequena demonstração em miniatura do que é atividade de escalada se fosse indoor convencional, tá legal? Olha aí, um dos exemplos que a gente pode estar adaptando é esse tablado aqui. A gente está aqui na sala de ginástica da Universidade do Estado do Pará. E esse tablado aqui me chamava atenção. Na verdade, ele é um tablado com molas, tá? Se você consegue ver aqui, tem algumas molas aqui, para ele ficar fofo, para a galera de ginástica conseguir pular e ter menos impacto. Só que eu vi ele tá de cabeça para baixo, né? E aqui, essa estrutura deles aqui, com várias cores, com esses macarrõezinhos aqui colados, a gente pode estar adaptando para uma atividade de escalada escolar. Então a gente deitaria esse tablado, organizaria as cores especificamente no nosso entendimento, para ficar organizado numa espécie de trilha, de caminho, no qual as crianças escalariam, e a gente organizaria. E aí iniciaria uma certa atividade, poderia ser competitiva ou não, tá? De estar especificando para as crianças. Mão direita, azul escuro. A criança ia ter que procurar e estar se deslocando, né? Aquele membro naquela determinada cor. Perna direita, amarelo. E assim seguiria o trajeto, a trilha, conforme a atividade, tá legal? Então esse é um pequeno exemplo de uma atividade que pode ser adaptada, de um objeto, né, de uma estrutura que pode ser adaptada para esse tipo de atividade no contexto escolar. Vamos ver agora um videozinho sobre a escalada horizontal e ver como a gente pode aplicar isso com os nossos alunos. Vamos nessa? Isso, Mário, isso. 4 apoios, no mínimo 3. Isso, olha, dá um passinho de cada vez. Isso, Mário, isso, continue subindo a montanha. Lembra que 3 apoio, Pedro. Sempre 3, lembra? Não esquece. 3, sempre 3. A gente lembra do movimento dos animais para fazer escalada. É tipo um urso, assim, tipo mistura com um lagartão. Isso aí, só. Sabe aquela brincadeira do Twister? É isso lá, lembra do Twister, né? Mão direita do triângulo. É um pouco de Twister agora. Opa! A estratégia, o planejamento é importante. Antes de cada decisão, de cada passinho, analisa bem. Um de cada vez, não pode ser 2. Tá? Isso, um de cada vez, só um. Isso, não pode esquecer. Pés 2 e 7, mãos 2 e 7. Pés 3 e 9, mãos 5 e 1. Muito bem. Pés 8 e 1, mãos 9 e 2. Então, para finalizar, resumidamente, a gente trabalha com o plano de aula, tá? Que a introdução seria aplicar a escalada horizontal no contexto de uma turma de 6º, 7º ano, tá? O desenvolvimento seria trabalhar, fazer com que as crianças entendessem a perspectiva da brincadeira, né, da atividade, como funcionaria, né, tatear e organizar em números aquele tapete, aqueles objetos no chão, e elas seguiriam tateando, trilhando um caminho. Então, assim, essa seria a parte do desenvolvimento da atividade. A avaliação seria, no contexto aqui de um plano de aula, né? A avaliação seria de perceber se as crianças entenderam qual é a finalidade da brincadeira, entenderam o conceito de escalada, entenderam como ela é aplicada dentro do contexto brasileiro, amazônico, tá? E a conclusão é ver como elas se adaptaram, se elas curtiram, se elas gostaram. À medida que a educação física não é só entendida como uma recreação, porém, né, o conhecimento, a atividade física, ela é uma prática que pode ser tida também como recreação. Então você vai ter um acúmulo de conhecimento aí, você vai ter uma percepção de uma atividade, você vai ter o esforço físico, você vai ter
a aplicação de grupos musculares ali numa brincadeira simples, né, mas descontraída com seus amigos, com a turma, etc. Então é uma atividade extremamente válida, que pode ser aplicada, não interessa se é no contexto amazônico, se é regional, etc. Pode ser aplicada. E essa é a nossa contribuição, tá, do nosso trabalho aqui estruturado, tá, o nosso plano de aula. Muito obrigado pelo comparecimento, pela visualização de vocês. Curte, comenta, segue, compartilha. É tudo isso. Tamo junto.